Pessoal, dando continuidade, né, à nossa aula, vamos agora falar um pouco sobre a dicotomia que existe entre a gestão pública e a gestão privada, né? Me parece que na matriz curricular de vocês, eu acho que vocês têm uma disciplina, o público e o privado, é uma temática assim, que eu gosto muito, né? É exatamente esse abismo que existe, né, entre a forma de gerir uma máquina pública e uma empresa privada, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em gestão pública, quando a gente fala em gestão pública, nós estamos nos dirigindo, nos referindo à forma como são aplicados os processos de planejamento e as práticas gerenciais no setor público, né? Então, as compras do Estado, como elas são planejadas, de que forma elas são feitas, quais condições precisam ser observadas para se adquirir imóveis escolares, merendas escolares, medicamentos para os hospitais, para se contratar a construção de um presídio, né, público. Então, são dessas questões que nós estamos falando. Por quê? Porque quando nós estamos tratando de uma empresa pública, o dinheiro, o bem, o recurso, a origem, né, do recurso, quando ele é individual, quando ele é privado, o detentor daquele recurso usa da forma que bem entender, né? A empresa privada vai adquirir uma frota de veículos para as operações, né? Adquire a marca que quiser, o preço que quiser, porque aquele recurso é privado. Uma empresa, uma organização pública vai adquirir uma frota de veículo. O gestor público, por estar gerindo um bem que não lhe pertence, mas um bem público, ele precisa buscar gastar, aplicar aquele recurso da melhor forma possível, visando a eficiência, a efetividade, a eficácia, a economicidade, né? E uma série de outros princípios da administração pública, porque aquele dinheiro não é dele, entende? Então, alguns critérios precisam ser, sim, considerados. Então, quando a gente fala em gestão pública, seu foco é o bem comum, é o bem da coletividade, né? Ou seja, o desenvolvimento econômico e social da população como um todo, né? E não um bem individual. Nesse âmbito aqui, os interesses coletivos deverão sobrepor os interesses individuais. E como é que a administração pública acontece, né? Ela acontece por meio das políticas públicas. E o que são, basicamente, as políticas públicas, Rosimeire? Desde o início da aula, você está batendo tanto em políticas públicas. Políticas públicas, gente, são ações desenvolvidas direta ou indiretamente pelo Estado, com a participação de entidades públicas ou privadas e públicas, né? Que impactam, de alguma forma, a realidade social, cultural, política e econômica. Então, assim, gente, a diferença principal entre a gestão pública e a administração privada está na própria finalidade de cada uma, né? Em oposição à gestão pública, cujo foco é o bem comum, a administração privada volta-se para o lucro ou para o consumo. Então, assim, qual o principal objetivo de uma empresa privada? Lucrar, né? Uma empresa privada, ela existe para lucrar. Se ela não está dando lucro, suas atividades são encerradas. Seu CNPJ é dado baixa, né? Então, ela precisa lucrar. Ah, mas e a organização privada? Ela não pode ter lucro? Ela precisa ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, como ela vai se manter, né?
Mas qual é o lucro da organização pública? O lucro da organização pública é o lucro social, né? Então, quando o Estado investe em educação, o lucro dele é uma sociedade escolarizada. Se ele não investe, ele está fadado a uma massa de analfabetos, entendeu? Se o Estado investe em saúde pública, em saúde preventiva, curativa, né? Ele vai ter uma sociedade saudável. Caso contrário, ele vai ter epidemias, pandemias, e assim vai sucessivamente, entenderam? Então, assim, tenha em mente esses aspectos. E existem mais diferenças, né, entre a gestão pública e a administração privada, como, por exemplo, o modo como as organizações são criadas e captam recursos, né? A forma de fazer o planejamento e outras particularidades. Tudo isso vocês precisam. Nós já vimos nas nossas primeiras aulas que para surgir uma organização pública, em sua maioria, necessita que uma lei institui. Por exemplo, nós estamos vinculados ao Instituto Federal, né? Eu como professora, vocês como alunos. Para que o Instituto existisse, tem sua lei de criação em 2008, né? Então, uma empresa, uma organização pública, ela não pode simplesmente nascer da noite para o dia pelo gosto do gestor público, né? Mas tem que haver uma lei de criação. Assim como ela também não pode deixar de existir da noite para o dia. Não é assim. Da mesma forma que tem uma lei que institui, tem a lei que determina o seu fim ou transforma, né, a sua missão quando necessário for. Ao contrário de uma empresa privada, que ela nasce, hoje dura poucos dias, se for o caso, termina, faz sociedade com outras e vai crescendo sem essa preocupação, né? Dentro da esfera pública, pessoal, existiu vários, e ainda vão existir vários outros, várias fases, né? Várias formas. Quando a gente fala que é a maneira do Estado comprar, que é a maneira do Estado atuar, que é a maneira do Estado estar em sociedade, existem várias formas, né? E uma delas que compõe a pauta da nossa disciplina é o estado de bem-estar social. Uma das grandes discussões político-econômicas dos últimos tempos refere exatamente qual deve ser o tamanho do Estado, né? Em quais questões o Estado deve intervir. E aí, quando a gente está falando de tamanho de Estado, nós não estamos falando das suas dimensões territoriais, né? Mas do alcance da atuação do governo, né? Do governo nacional. Então, ao longo da história, pensadores de diversas doutrinas propuseram diferentes ideais de Estado, cada um com diferentes papéis, direitos e deveres, né? E também depende muito dos países, viu, gente? E eu quero dizer que agora, quando a gente vai falar da corrente, né? É uma corrente que existe, né? Estado de bem-estar social é uma corrente, assim como existem outras correntes. É um Estado com grande área de atuação, né? Um Estado de bem-estar social é um Estado através do qual o governo tem uma grande interferência na sociedade, inclusive como protagonista na manutenção e promoção do bem-estar político e social do país e dos seus cidadãos. Então, quando a gente fala que um país tem segue a corrente de ser estado de bem-estar social, nós estamos dizendo que o governo se entende como aquele responsável por garantir aos indivíduos, exemplo do Brasil, direitos sociais, né? Que direitos sociais são esses? Condições mínimas nas áreas de saúde, educação, habitação, seguridade social,
dentre outras, né? A própria segurança pública, né? Então, são dessas questões que a gente está falando. Vocês já devem ter visto ao longo da história, teve uma seca muito grande, às vezes, no Nordeste. O governo vai lá e cria frentes populares, né, de trabalho. Então, o governo está intervindo para poder ajudar a superar uma crise de desemprego. Outra coisa, vocês às vezes costumam ver uma briga de impostos, né, para que tire impostos, incentivos fiscais, né? Tem um governo, às vezes alguns governos nossos agiram muito com incentivos fiscais, que era para desenvolver uma área do país, gerar emprego. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é uma política de governo exatamente para poder desenvolver aquela região do Amazonas, né? Da mesma maneira que nós aqui no norte de Minas dissemos que fazemos parte da área mineira da Sudene, e a Sudene existe, é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, porque o norte de Minas retém as características dos estados do Nordeste, por isso muitos dos recursos que eram para ser destinados aos estados do Nordeste também nos beneficiaram, com criação, por exemplo, de polos industriais nas nossas regiões, e o polo industrial arrasta a criação de universidades públicas e assim vai sucessivamente, a Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, que é a Sudam, também, né, trata-se de uma política de enfrentamento, né, para desenvolver aquela região norte do país. E aí vocês vão ver que lá foi criada a Zona Franca de Manaus, e quando a gente fala em Zona Franca de Manaus, nós estamos falando de uma área livre de tributação, no qual o governo deu, além do isenção tributária, outros incentivos, né? E muitas empresas se dirigiram para lá, né? E isso gerou emprego, isso gerou um desenvolvimento daquela região. Está me entendendo? Então, isso é um governo de bem-estar social, que tem uma política consolidada de bem-estar social, né? Então, assim, e aí nós estamos falando do Brasil, e eu quero dizer para vocês que isso não é uma iniciativa brasileira, né? Dos anos 50 até as décadas de 70 e 80, os governos dos países protagonistas, né, na economia mundial mantiveram as políticas características do welfare state. O welfare state é exatamente o estado de bem-estar social. E os graves efeitos da Grande Depressão e das guerras da primeira metade do século XX foram revertidos em termos gerais, né? A pobreza foi reduzida. Então, naquele cenário que necessitava reconstrução da Europa, né, devido à guerra, os governos sentiram a necessidade de realizar uma maior intervenção na economia. Agora, e isso sinaliza, mostra, direciona que o país segue a corrente do estado de bem-estar social, tá bom? Então, o Brasil, ele pegou carona nessa tendência mundial, que foi ser um estado de bem-estar social. No entanto, em 89, né, economistas norte-americanos formaram o chamado Consenso de Washington e formularam uma série de medidas macroeconômicas a serem seguidas pelos países membros do Fundo Monetário Internacional. E vocês lembram que o Brasil estava lá endividado, pedindo ajuda, empréstimo, né, aumentando ainda mais os seus débitos com o Fundo Monetário Internacional. E o caráter das medidas é liberalizante, né? Que é o quê? Aí, essa nova política do Consenso de Washington vai chamar a atenção para os países membros para a necessidade de uma retirada, né, do estado da economia, né, de uma retirada do estado, deixar, né, sair mais, tornar um estado mínimo, né, um estado com menor envolvimento nessas questões sociais e chamar atenção também para outras questões do tipo abertura comercial,
né? E aí vocês vão ver que tinha países que eram bastante nacionalistas. Não, aqui tal empresa não entra, para não prejudicar as nossas. E aí vocês vão ver que esse discurso vai caindo por terra, privatização de estatais acontecendo demais, 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 redução dos gastos públicos, reforma tributária, né? Entre outras. E seguindo mais uma vez essa tendência internacional, né? Como eu disse, o Brasil sempre pegando carona com o estrangeiro, e já na década de 90, o Brasil, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, adotou, né, juntamente com outros países, parcial ou integramente, essas determinações do Consenso de Washington, né, um fenômeno que se deu o nome de neoliberalismo. E eu acredito que vocês vão poder estudar mais a fundo essas correntes políticas, que, por sinal, eu considero importantíssimas, e é um assunto que me é muito caro, e vocês vão ver, né, por exemplo, quais os impactos, né, e qual a importância dessas correntes políticas para os países, a depender da situação. E quando a gente fala aqui neoliberalismo, eu quero chamar a atenção de vocês para esse prefixo neo aqui. Neo é novo, né? Então, é um novo liberalismo, significa que já existia um liberalismo, né? Já existia uma corrente liberal, então ele volta agora com outras características, com outras vertentes. E aí eu chamo a atenção de vocês especificamente para o Brasil nessa época, que foi um período de muita privatização. Por exemplo, era uma honra muito grande a gente ter em casa uma linha de telefone, uma linha fixa. Uma linha fixa era um bem assim, nossa, gente, você recebia todo mês umas folhas, assim, era o extrato das suas ações, né, da companhia telefônica aqui no Brasil. E aí vocês viram que foi privatizada a telefonia no Brasil. Eu imagino a perda que foi para essas empresas, né? Porque assim, hoje cada um tem seu telefone, né? Hoje cada um tem seu celular. O meu tem 2 chips, né? 2 operadoras. Tem pessoas que têm uma operadora, tem pessoas que têm 2 aparelhos telefônicos. Então, antes era um telefone fixo em casa, nem todo mundo podia ter o telefone fixo, porque era um preço muito alto, né? Interessante é aqueles lugares mais remotos assim, que um vizinho adquiria uma linha telefônica e aquele número rodava pela vizinhança inteira, e dia de domingo, inclusive, era o dia de receber as ligações dos parentes dos vizinhos que moram em São Paulo, em outras regiões, né? Então, assim, foi privatizado, né? A telefonia foi privatizada. E vários outros serviços foram privatizados, né? Não só na época do Fernando Henrique Cardoso, mas de outros governos também. Mas exatamente o governo saindo, né? O governo saindo da economia. Rosemary, você está dando o exemplo da telefonia, então você quer dizer que a privatização é uma coisa boa? Não, não é isso, não. A privatização, ela não é uma coisa boa nem ruim, depende da situação. Por exemplo, se vocês me dizem que vai privatizar a água, eu fico muito preocupada. Se o governo se retirar da saúde, eu vou ficar extremamente preocupada. Se o governo se retirar da Previdência Social, eu vou ficar muito preocupada. Ah, mas tem os planos de saúde, mas tem as aposentadorias privadas, mas o Instituto Nacional de Seguridade Social permanece lá, entendeu? Mas tem os planos de saúde, mas o SUS permanece atuante. Mas tem universidades, escolas, desde o berçário, privadas, mas as instituições públicas de ensino estão aí. Entenderam? Então, é disso que eu estou falando. E quando a gente fala em um estado de bem-estar social, são essas questões que a gente precisa estar analisando, tá bom? Mas aí vocês veem, antes de eu ir adiante, mas aí vocês veem outras manifestações, por exemplo, às vezes o presídio, a penitenciária, em alguns lugares, já é privatizada, BRs, faixas de estradas são privatizadas, né? Aeroportos,
mercados, tem vários outros, né, serviços e tudo que estão aí privatizados. E aí, gente, exatamente aqui, ó, aí no caso do Brasil, né, quando a gente fala de um estado de bem-estar social, eu volto para vocês com o SUS, que veio exatamente através da política que foi sancionada na nossa Constituição Cidadã de 88. Ele que vai prever esse sistema único de saúde, né, o SUS. Ah, o SUS está sucateado. Ah, eu passei a noite na fila do hospital para conseguir o médico. Ah, entendeu? Eu fui à farmácia lá do bairro buscar meu medicamento, ainda não chegou, está atrasado, vai chegar semana que vem. Mas pensem se não tivesse o SUS. Você tem condição de pagar um plano de saúde? Você tem para você e sua família? Você tem condição de pagar a cirurgia? Você tem condição de pagar internamento de dias no hospital? Volta e meia eu fico olhando, ouvindo umas matérias que aparecem na mídia. A justiça condenou o Estado pagar um medicamento de tantos mil para criança, para não sei quem, né? Esse é o SUS, né? Esse é o SUS agindo em prol dos cidadãos. E aí, quando a gente fala de política pública, gente, é exatamente porque quando existe uma política pública, a política pública ela contempla todo aquele público. No caso do SUS, por exemplo, é todo cidadão. Então, está aqui no Brasil, passou mal, vai para o hospital público, entendeu? Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se nasceu aqui, se não nasceu aqui. Não, isso não é o mais importante, né? Então, assim, para o SUS não importa, né? A nacionalidade, o poder. Ah, mas o meu vizinho, ele tem condições de pagar uma consulta particular e está indo para o SUS. Sim, porque ele paga impostos, né? O SUS é mantido com os impostos dele também. Estão me entendendo? Então, assim, o SUS é para todo mundo, não é para rico ou para pobre, é para todo mundo. Né? Então, assim, para vocês terem essa compreensão da importância do SUS. Um outro exemplo assim de política pública, né, exatamente embasada nessa ideia do estado de bem-estar social, a educação brasileira, né? Então, quando a gente busca educação infantil, município, ensino fundamental do município, ensino fundamental do estado, ensino médio do estado. Então, aqui a gente, porque a Constituição prevê, né, e outros documentos vieram ajudar a regimentar, mas são direitos adquiridos, né, no Estado brasileiro, exatamente pela corrente do bem-estar social, né? Outra política pública aqui, gente, do Estado do Bem-Estar Social, Bolsa Família, né? Mecanismo criado em 2003, convertido em lei em 2004, né, pelo governo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe exatamente um sistema de transferência de renda, né, do governo federal para as famílias de baixa renda terem acesso à alimentação e a uma vida mais digna, já que tinha pessoas que às vezes passavam dias sem ter com que se alimentar e não tinha recurso algum para comprar, né, para prover esse sustento da família, né? Então, esses são programas de bem-estar social. Não são os únicos, viu, gente? Eu trouxe só alguns, assim, para facilitar a compreensão de vocês quando a gente fala dessa atuação, desse campo de atuação e da forma de atuação da gestão pública, tá bom?